Olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra da Jornada de Saúde. Eu sou o Dr. Luiz Fernando Sela, eu sou médico da área de endocrinologia, uma especialidade que trabalha com os hormônios e o metabolismo. E eu também tenho um mestrado na área de medicina do estilo de vida, então gosto muito dessa área de usar hábitos saudáveis para a gente prevenir doenças e envelhecer melhor. E o tema da nossa aula de hoje, eu vou falar sobre a crise dos 40 anos. Então, se você está chegando aos 40 ou já passou dos 40 anos, você sabe que o corpo já não é mais o mesmo nessa idade, né? Parece que a gente envelhece, parece que a gente está sentindo a idade chegar e o envelhecimento acontecer de forma mais acelerada, né? Quando a gente tem 10, 20 anos de idade, né, 25, a gente acha que a gente é imortal, né? Que o corpo nunca vai adoecer, mesmo que a gente cometa alguns abusos, alguns excessos, parece que no dia seguinte a gente está inteiro, mas depois dos 40 a gente começa a perceber que já não é mais bem assim, né? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui os slides que eu preparei para vocês para a gente conversar sobre esse assunto. Então todo mundo envelhece. A gente sabe que a partir do momento em que você nasce, a cada dia, a cada hora, você fica mais velho. E o processo de envelhecimento é um processo natural do nosso corpo. Todo mundo envelhece. Agora, você pode envelhecer mais rápido ou mais devagar, dependendo de como você cuida da sua saúde. Tem pessoas que chegam aos 50 anos inteiras, como se elas tivessem 25 ou 30. E tem pessoas que chegam aos seus 50 anos como se elas tivessem 70 anos. Então, a forma como você vive a sua vida vai determinar a forma como você vai chegar na sua idade mais madura. Então é muito importante a gente entender que o corpo depois dos 40 anos, ele já não é mais o mesmo. Você vai perceber várias coisas na sua saúde, por exemplo, a sua pele começa a ter algumas alterações, manchas, rugas, perda de elasticidade, já vão começar a aparecer aqueles primeiros cabelos brancos, né? Para os homens, a barba branca também. A gente começa a ter mais problemas de visão nessa idade. Então, se você sempre enxergou bem, talvez nessa idade o seu olho comece a ficar mais cansado, talvez você precise de um óculos. É muito comum também o ganho de peso. Não sei se você percebeu isso, que o seu peso tem aumentado. E as pessoas falam assim para mim: nossa, mas eu não fiz nada para engordar. Ué, justamente isso. Se você continuou comendo e fazendo exercício da mesma forma como você fazia quando tinha 20 anos de idade, você vai engordar depois dos 40, porque o seu corpo já não é mais o mesmo. Você também perde mais massa muscular nessa idade. Então, o corpo fica mais flácido e o metabolismo fica mais lento, já que é o músculo que queima mais calorias dentro do nosso corpo. Talvez você também sinta um cérebro mais lento, uma memória que já não está tão legal, uma capacidade de concentração menor. Talvez você perceba que aquilo que você antes fazia em pouco tempo agora requer mais tempo. E talvez também você perceba que não consegue mais aprender com a mesma facilidade. Quando você era mais jovem, você lia alguma coisa uma vez só e já gravava, aprendia e memorizava. Talvez depois dos 40 você passe a precisar ler mais vezes alguma coisa para você poder aprender. E outra coisa também que muda bastante nessa idade são os hormônios. A gente sabe que por volta aí dos 18, 20 a 25 anos, a gente está vivendo o nosso pico de hormônios. Testosterona, a melatonina, que é produzida à noite pelo cérebro, os hormônios da tireoide, o hormônio do crescimento. Parece que tudo está em alta nessa faixa etária. Isso coincide com o momento que a gente está mais cheio de vitalidade e energia na nossa vida, né? Agora, a partir dos 35, especialmente depois dos 40, os hormônios começam a cair. E essa queda dos hormônios, ela vai facilitando o processo de envelhecimento. Então, quanto mais a gente envelhece, mais os hormônios caem. Quanto mais os hormônios caem, parece que mais rápido é o processo de envelhecimento. Então, quero te mostrar o que acontece com alguns hormônios seus depois dos 40 anos. Você já ouviu falar do GH, o hormônio do crescimento? Pois esse é um hormônio importantíssimo que é produzido no meio da madrugada.
especialmente quando você está dormindo, né, mais profundamente, a gente libera o GH. Esse é um hormônio importante, não só para o crescimento de uma pessoa jovem, de um adolescente, né, mas ele também é importante na reparação do corpo, na síntese de proteínas. É um hormônio muito importante que a gente precisa mesmo na fase adulta. Veja como aos 30 anos ele tem uma quantidade muito maior de produção. Depois dos 40, a gente cai pela metade a produção do nosso GH e isso vai declinando gradualmente até que perto dos 80 anos a gente quase já não produz mais esse hormônio. A mesma coisa acontece com a melatonina. Você já deve ter ouvido falar da melatonina, que é aquele hormônio que o cérebro produz quando nós estamos dormindo. Então, a melatonina é um hormônio que tem um potente papel antioxidante, ela tem um papel anticâncer, ela restaura o nosso organismo do desgaste do dia a dia. Também um hormônio que tem a sua produção durante a noite, especialmente a primeira metade da noite, né? Se você vai dormir lá por volta das 10 horas da noite, você vai ter ali entre meia-noite, 1, 2 da manhã, um pico na liberação desse hormônio e ele dá aquele sono mais reparador. Olha como aos 18, 20 anos, né, até os 25 anos, nós temos um nível muito bom de melatonina e a partir daí, veja que aos 40 anos, a quantidade de melatonina que você produz já caiu pela metade. E quando você tem 70, 80 anos, você chega a produzir 10% só da melatonina que você produzia quando era mais jovem. E a melatonina é um hormônio anti-envelhecimento. Então, quando a gente não está dormindo bem ou quando a gente está com a queda da melatonina em função da idade, a gente envelhece mais rápido, a gente começa a perceber mais cabelo branco, a gente começa a perceber que a nossa aparência vai ficando mais envelhecida. O hormônio da tireoide é a mesma coisa. Sabe que a tireoide é aquela glândula, né, que nós temos aqui, que produz um hormônio que dá o ritmo do nosso corpo. A falta de hormônio da tireoide deixa tudo mais lento, o excesso deixa tudo mais rápido. E a tireoide também vai perdendo a sua capacidade de produção de hormônios. Então, se você olhar comparando com uma criança de 10 a 20 anos, né, ela tem um metabolismo muito acelerado. Agora, depois dos 40, a gente já começa a ter uma redução importante. Isso significa que o seu metabolismo fica mais lento, você gasta menos calorias, esse é um dos motivos pelos quais você tende a ganhar peso depois dos 40. O DHEA sulfato, não sei se você já ouviu falar desse hormônio, mas ele é produzido pela suprarrenal, tem um papel importante como uma matéria-prima para a fabricação de outros hormônios. Ele também cai, especialmente depois dos 40 anos, veja que ele tem um pico de queda mais acentuado. Eu posso falar da testosterona nos homens, a mesma coisa, né? O homem com 20 anos está no auge da sua testosterona, da sua energia, da sua vitalidade, da sua massa muscular, da sua libido, e depois dos 40 ele já tem uma quantidade muito menor de testosterona. E a mesma coisa as mulheres, os ovários também vão perdendo a sua capacidade de produção hormonal. Então, uma mulher que está em plena idade reprodutiva, né, entre os 20 e os 40 anos, ela tem os seus ciclos menstruais, ela tem toda a sua produção hormonal, só que depois dos 40, especialmente 45 anos, uns 5 anos antes dela entrar na menopausa, ela já começa a ver uma queda acentuada nos seus hormônios e a menopausa vai ser apenas um desfecho desse processo de queda dos hormônios que já começou muito antes de você parar de menstruar. E depois da menopausa, essa queda se acentua mais ainda e a mulher perde os benefícios desses hormônios produzidos pelos ovários. Então, tudo isso vai aos pouquinhos prejudicando a nossa saúde. Essa queda dos hormônios, a gente vai perdendo o benefício desses hormônios e todas as funções que eles fazem dentro do nosso corpo. Então, o que que a gente pode fazer nessa faixa etária para a gente ter uma vida melhor, para a gente ter mais saúde, para a gente ter mais qualidade de vida? O que que a gente pode fazer? Então, vamos ver algumas coisas. A primeira coisa está relacionada à sua alimentação. Nessa fase, é muito importante você se alimentar bem. E eu vou te dar alguns motivos para te explicar o porquê. Muita gente me fala assim, doutor, eu não mudei nada na minha alimentação, eu continuo fazendo a mesma atividade física que eu sempre fiz,
mas eu estou ganhando peso depois dos 40. Por que será que isso está acontecendo? O simples fato de você não ter mudado nada já vai fazer com que você ganhe peso. Porque, como a gente viu, o seu metabolismo está mais lento. Você perdeu massa muscular, talvez pela falta dos hormônios, da testosterona. A sua tireoide está mais devagar. Então, o seu gasto de energia é menor. Então, se você continua comendo a mesma coisa que você sempre comeu, se você entra nessa fase mais madura da vida comendo o que você comia quando tinha 20 ou 30 anos de idade, certamente você vai ganhar peso, porque o seu corpo não é mais o mesmo. A alimentação pode ser a mesma, mas o corpo não é mais o mesmo. Então, nessa fase é muito importante você se alimentar bem e evitar especificamente a típica alimentação que está relacionada com as doenças crônicas, que é aquela alimentação baseada em carboidratos refinados, ou seja, muito açúcar, muita farinha, muita bolacha, muitos doces, uma alimentação também muito industrializada, que tem muito sal, né? Então, se você compra aquela pipoca de micro-ondas, se você compra macarrão instantâneo, se você compra pizza congelada, lasanha congelada, todos esses alimentos industrializados têm um excesso de sal. E o sal faz a gente inchar, ele aumenta a nossa pressão arterial, ele inflama o nosso organismo. Outra coisa, as proteínas de origem animal. Se você come muita carne, especialmente a carne vermelha e os embutidos, tipo linguiça, salame, mortadela, esse tipo de alimento são alimentos mais gordurosos e também contribuem para você ganhar peso, para você inflamar o seu organismo e aumentar o risco de você ter uma série de doenças. Então, essa alimentação, que é uma alimentação muito baseada em alimentos industrializados e alimentos gordurosos, alimentos muito doces, alimentos muito salgados, ela vai ter poucas fibras, que são aquelas substâncias dos vegetais que facilitam o trabalho do intestino, fazem com que o colesterol diminua. Esses alimentos, além de ter poucas fibras, vão ter poucas vitaminas, poucos minerais e poucos antioxidantes, que são, por exemplo, a vitamina C, a vitamina E, que combatem o envelhecimento, combatem os radicais livres. Essa alimentação também é muito fácil você ter um excesso de calorias se você come bolacha recheada, batata frita, esse tipo de alimento, porque eles têm muita gordura, eles têm muito sal, muito açúcar, isso faz você ganhar peso, e quando você ganhar peso, o risco de você ter outras doenças aumenta. Além disso, esses alimentos de origem animal, como a carne, a manteiga, né, o leite integral com gordura, eles têm um tipo de gordura que a gente chama de gordura saturada. E essa gordura inflama o seu organismo, você vai ter mais chances de ter problemas inflamatórios, problemas alérgicos, problemas nas articulações e também outras doenças. Então, o que que você deveria comer? Você deveria aumentar o seu consumo de alimentos de origem vegetal. Por exemplo, saladas, frutas, verduras, os grãos, como o arroz, o feijão, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, todos esses grãos são muito bons para a saúde. Também, se você tiver como comprar, sementes, semente de abóbora, semente de girassol, semente de linhaça, semente de chia, isso é muito bom para a saúde, não é comida de passarinho não, tá? É muito bom para a saúde. E a outra coisa também são algumas castanhas. Dependendo da sua região, você pode ter acesso à castanha do Pará, ou à castanha de caju, ou ao amendoim, algum tipo dessas oleaginosas que nós chamamos. Esses alimentos, eles oferecem uma grande quantidade de vitaminas e minerais necessários para todo o funcionamento das células. Promovem uma boa saúde do intestino e eles contêm antioxidantes como os polifenóis, que combatem os radicais livres. Além disso, eles são muito ricos em gorduras mono e poliinsaturadas, que têm no seu corpo um efeito anti-inflamatório. Então, a alimentação é crucial para você nessa idade da vida. Outra coisa fundamental é você se hidratar, beber bastante água. Por quê? Quando você bebe pouca água, você fica com o corpo desidratado, a sua pele resseca, você tem mais dores nas articulações porque falta água para fabricar aquele lubrificante, né, que vai lubrificar as suas juntas.
você tem mais chance de formar cálculos renais e também de ficar com o intestino preso. A falta de água, ela vai acelerar o seu processo de envelhecimento. Então, quanto de água você deveria beber por dia? A meta é você beber de 30 a 40 ml por cada quilo de peso que você pesa todos os dias. Então, por exemplo, se você pesa, só para facilitar, 50 quilos, 50 vezes 30 dá 1.500, 50 vezes 40 dá 2.000. Então, você tem que beber de 1.500 a 2.000 ml. Isso significa o quê? De 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Então, pega o seu peso, multiplica por 30 e por 40 e você vai ter mais ou menos a faixa de consumo de água que você deve ingerir todos os dias. Também é muito importante nessa fase você fazer mais exercício físico, porque ele vai ajudar você a controlar o seu peso, manter a sua massa muscular. A gente já viu que há uma tendência de você perder músculo nessa fase. Também o exercício vai manter o seu metabolismo mais acelerado para que você consiga ter mais energia, para que você consiga evitar o ganho de peso. Ele também reduz o risco de você ter doenças crônicas como o diabetes, o infarto, o derrame, o câncer. E também ele melhora a qualidade do seu sono, que é uma das coisas que podem começar a sofrer nessa faixa etária. Além disso, né, quando você faz exercícios, você perde gordura, ganha músculos, ficando com uma composição corporal melhor. O seu corpo fica com uma aparência melhor, menos flácida, mais tonificada, mais atlética. Você também reduz a sua glicose no sangue. Isso é particularmente importante para quem tem pré-diabetes ou já é diabético. E além disso, o exercício ajuda a sua imunidade. Então, o estudo mostrou que você fazer 30 minutos de exercício físico 5 vezes por semana, você tem menos chance de pegar uma gripe, por exemplo. E se você pegar, ela tem uma duração menor. Que legal, né? Então, qual é a sua meta? Planeje-se para você fazer pelo menos 150 minutos de exercício aeróbico por semana. 150 minutos dá 2 horas e meia. Você pode fazer 30 minutos de segunda a sexta, por exemplo, ou você pode fazer 50 minutos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, por exemplo. E o aeróbico são aqueles exercícios tipo caminhada, corrida, andar de bicicleta, fazer natação, hidroginástica, alguma dessas atividades que envolvem o movimento. E também não esqueça que nessa faixa etária é muito importante você ter um programa de fortalecimento muscular para manter os seus músculos, pelo menos 2 vezes por semana de musculação ou pilates, ou você em casa fazer flexão, abdominal, agachamento, coisas que estimulem o seu fortalecimento muscular. Não se esqueça também do sono, ele é extremamente importante nessa faixa etária. Se você não dorme direito, ou se você dorme poucas horas por noite, você pode ter uma redução na sua imunidade, você vai ter um prejuízo na sua memória. A falta de sono também aumenta a sua pressão arterial, porque durante o sono a pressão arterial ela tende a diminuir. Se você não dorme bem, ela continua alta durante o sono e mais alta ainda de manhã quando você for acordar. Quem não dorme direito também fica com menos energia no dia seguinte e acaba tendo mais fome, comendo comidas mais gordurosas, mais açucaradas. Então, dormir mal pode facilitar você a ganhar peso. Quando a gente não dorme, a gente também não produz direito a melatonina, já falamos dela, que é um potente antioxidante e anti-envelhecimento. Então, você não dormir direito faz com que você envelheça de forma mais acelerada. Então, planeje-se para dormir de 7 a 8 horas todas as noites. E de forma especial, tenha uma rotina, horário para deitar e horário para acordar. Dessa forma, você educa o seu corpo, o seu relógio biológico, para ele sentir sono na hora certa. Também é importante que você evite ficar com as telas do celular, do tablet, do computador, da televisão na frente do seu olho, porque as telas emitem uma luz que impede o bom sono. Elas emitem uma luz que é muito parecida com a luz do céu, é uma luz azul. E o corpo entende que ainda é dia quando você está recebendo luz no seu olho, e aí você não vai produzir aquele hormônio chamado melatonina. Então, 1 ou 2 horas antes de dormir, já comece a diminuir a luz da sua casa, diminua a luz das telas, né? Passe menos tempo na frente da televisão, que isso vai ser muito bom para o seu sono.
E também evite estimulantes como a cafeína, né? A cafeína deixa as pessoas mais agitadas e podem prejudicar o sono de muita gente. Cigarro e álcool são duas coisas péssimas para você nessa idade. Os dois causam doenças, levam ao envelhecimento mais acelerado, aumentam o risco de você ter várias doenças e morrer prematuramente por alguma delas, e eles não têm benefício à saúde. Inclusive, aquela velha história que se falava que o vinho fazia bem para o coração, os novos estudos já estão mostrando que aquilo não era verdade. Então, quanto menos você fumar e beber, melhor para você. Se você puder não fumar e não beber nada, melhor ainda para a sua saúde. A gente também precisa cuidar com os nossos níveis de estresse. A gente precisa manter o nosso estresse sob controle. Então, aprenda, em primeiro lugar, a entender quando você está estressado ou estressada. Como é que você manifesta isso? Você fica com dor de cabeça? Você fica com gastrite? Você fica com dor aqui no pescoço, né? Essa região aqui fica tensa? Você fica com insônia? A sua pressão sobe? Você fica com mau humor, irritado, gritando com todo mundo? O que acontece quando você está estressado? Aprenda a identificar como é que o seu corpo manifesta o estresse para você ter um termômetro de como está o seu nível de estresse. E quando você percebe que está estressado ou está todo mundo falando, né, que você está muito estressado, o que você tem que fazer? Duas coisas. Primeiro, aprender a lidar melhor com algumas fontes de estresse que você tem na sua vida ou reduzir ou eliminar algumas fontes de estresse. Então, por exemplo, se você está sobrecarregado, aprenda a falar não, aprenda a reconhecer o seu limite, aprenda a entender que você não pode abraçar o mundo todo. Isso é muito importante. A gente também tem que aprender a ter válvulas de escape positivas para lidar com o estresse. Então, por exemplo, se você está muito estressado, o que te relaxa? É fazer uma caminhada? É passar tempo com os amigos? É tirar um dia de folga? É passear num parque, numa praia, num bosque? É escutar a sua música favorita? Fazer um trabalho manual? Marcar uma massagem? Eu não sei o que você gosta de fazer quando está estressado ou estressada, mas é importante que você tenha formas saudáveis de você aliviar o estresse. Porque muita gente, quando está estressado, faz o quê? Bebe, fuma ou come. E aí isso acaba causando problemas de saúde. É muito importante também você focar nos seus relacionamentos. Nessa fase da vida, depois dos 40 anos, isolamento social, você ficar muito sozinho, né, muito isolado das pessoas, ou ter conflitos com a família, conflito com os amigos, com os colegas de trabalho, isso está relacionado com uma pior saúde. Então você vai adoecer mais rápido se você estiver com inimizades com as pessoas ao seu redor ou se você estiver sentindo muita solidão. Agora, quando você está rodeado de pessoas, quando você sente que tem aquele suporte da família, dos amigos, das pessoas da sua igreja, isso reduz o nosso estresse, melhora a nossa saúde mental e também diminui até o risco da gente desenvolver algumas doenças. Então é muito importante que você não fique isolado, mas mantenha-se conectado com as pessoas nessa faixa etária, porque isso vai ajudar a sua saúde. Eu também não posso deixar de falar da importância da fé, da espiritualidade e de você estar na presença de Deus nessa fase da vida. Por quê? Os estudos científicos mostram que as pessoas que têm uma fé, uma crença, que estão conectadas com Deus, elas têm mais senso de significado, de propósito na vida. Então elas entendem a sua missão, o que elas estão fazendo aqui. Isso dá muita energia para elas saírem da cama todos os dias e executarem as suas tarefas. Também elas têm mais esperança, né? Elas entendem que no futuro, mesmo que demore, elas vão estar com Deus, elas vão estar melhor. Isso dá muita paz interior. Também a fé e a religião são muitas vezes fontes de suporte para as pessoas. Porque se você participa de uma comunidade de fé, de uma igreja na sua região, no seu bairro, você desenvolve amizades. E essas amizades fortalecem a sua saúde emocional, como a gente já viu antes. Então, especialmente depois dessa faixa etária dos 40, 50 anos, muitas pessoas que têm uma fé, uma religião, acabam fazendo muitas amizades com essas pessoas,
porque a gente acaba se dando melhor com pessoas que compartilham dos mesmos valores do que nós. Então, a religiosidade acaba sendo uma grande fonte de suporte das outras pessoas. E também vários estudos mostram que quando a gente tem uma fé em Deus, a gente cuida mais da nossa saúde. Você sabia disso? Por quê? Porque a Bíblia fala que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se o nosso corpo é uma coisa sagrada, se ele é um templo, então eu vou ter uma motivação a mais para me cuidar. Eu vou enxergar o meu corpo como algo sagrado e eu vou entender que cuidar da minha saúde é um dever espiritual, é uma forma de agradecer a Deus todos os dias pelo dom da vida que Ele me dá. Então é muito importante que você entre nessa fase mais madura com muita fé em Deus. Se você colocar em prática todos esses hábitos, você vai ter sim grandes benefícios para a sua saúde e você vai envelhecer com mais qualidade. Eu também recomendo que você, depois dos 40 anos, tenha um contato regular com algum médico que faça exames de rotina, faça o seu check-up periodicamente, especialmente para os homens, eu quero falar isso, porque os homens tendem a fugir dos médicos, né? As mulheres acabam procurando mais. Então, após essa idade, 40, 50 anos, existem exames que a gente precisa fazer, como mamografia para as mulheres, ou exames preventivos, colonoscopia. A gente tem que olhar nossa pressão arterial, nosso colesterol, nossa glicose, ver como estão os nossos hormônios. Então, tudo isso é importante nessa fase. Então, se você tiver um médico que te acompanhe, você vai poder detectar problemas precocemente e tomar atitudes para reduzir o seu risco de doenças. Antes de eu encerrar, eu queria contar para vocês também o que você pode fazer para aprender mais sobre esses assuntos. E eu quero compartilhar, então, os nossos projetos e as nossas redes sociais. Nós temos um projeto chamado Sou Saúde e Bem-Estar, que é um projeto para espalhar saúde através de um estilo de vida saudável. Você pode encontrar a gente no Instagram, @sousaúde. Sou a gente escreve com SOW. Então, se você entrar no Instagram SOW Saúde, você vai ter muitas dicas de saúde para você. Nós também temos um blog na internet chamado sousaude.com, com muitos artigos, muitas orientações legais, e também o nosso próprio canal no YouTube, @sousaude. Ou você pode entrar na youtube.com/sousaude, que você também vai entrar no nosso site. Eu espero que todas essas informações possam ajudar vocês a ter mais saúde, mais qualidade de vida e viver bem a crise dos 40 anos. Um grande abraço e fiquem com Deus.